Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bernardo aqui, trazendo mais um vídeo aí de análises do Brasileirão. Vamos aí para a 12ª rodada do campeonato aí. Chegamos quase a um terço do campeonato já concluído, certo? Antes da gente passar aí para os jogos dessa 12ª rodada, queria lembrar vocês aí, em quem seguiu as duas tips que eu deixei nos vídeos anteriores da 11ª rodada, foi gabarito, hein? Pegamos o green na triplinha, pegamos o green na dupla, ali espetacular, então quem seguiu forrou nessa última rodada de Brasileirão aí, certo? Bora aí para os jogos dessa 12ª rodada, que começa hoje, terça-feira, com o confronto entre Juventude e Santos, aqui em Caxias do Sul. O mercado pagando 2,30 para a vitória do Juventude e 3,50 para a vitória do Santos, tá? Apesar de, como a grande maioria que me segue aí já sabe, eu torcer pro Juventude, é o segundo ou terceiro jogo consecutivo que eu julgo incoerentes as odds do adversário, tá? Acho que o mercado pesou bastante a favor do Ju aqui, pagando 2,30 a vitória do Ju e 13,50 a vitória do Santos. E o porquê eu acho isso, tá? O Ju vem muito... Como é que eu posso dizer? Não posso dizer que ele vem mal, porque ele não vem jogando mal, mas ele não vem vencendo seus jogos. Essa derrota aqui contra o Atlético, a equipe podia ter aberto 2-0 ainda no primeiro tempo, errou muitos gols, tomou um empate no primeiro tempo, aí o segundo tempo desandou a maionese. Aqui contra o Corinthians foi muito mal, aí não tenho o que falar. Mas aqui contra o Fortaleza, fora de casa, também podia ter feito os pontos. Contra o Palmeiras não tenho o que falar. Contra o Inter aqui sim, contra o Botafogo também. Então a equipe vem jogando bem, mas o resultado não vem acontecendo, certo? Temos o Santos aqui que não perde a 3 jogos, mas é uma sequência de 3 empates. Se tu for analisar bem, a equipe não vence a 6 jogos. A última vitória foi pela Sul-Americana contra o União La Calera. Por isso também o mercado pesou um pouco mais a favor do Ju, tá? Porém, a gente vê aqui o Santos na 11ª colocação com 14 pontos e o Ju na 19ª colocação com 10 pontos, tá? Para esse jogo aqui, para mim o Ju vem desesperado para essa partida. O Juventude precisa ganhar esse jogo do Santos. Por quê? Notem aqui que o Juventude tem 10 pontos, tá? O 14º colocado já tem 14, já são 4 pontos a mais, tá? Então, se o Ju não ganhar, as equipes podem abrir 7, aí as equipes aqui como o Cuiabá, que o Ju já tá a 2, o Cuiabá pode abrir 5, e aí o Juventude vai ficando muito para trás, sem contar que a equipe pode cair para a última colocação do campeonato, caso não nem empate com o Santos e o Fortaleza ganhe, certo? O Santos eu acredito que vem para esse jogo para tentar levar pontinhos lá para Vila. A equipe vem fazendo um bom futebol fora de casa, apesar dos resultados também não terem vindo. Então, jogo bem complicado aqui, acredito 1-0, 0-1, 1-1, jogo bem difícil aqui entre Juventude e Santos. Pulando para os jogos da quarta-feira, certo? Começamos com Atlético Paranaense e Corinthians lá na Arena da Baixada. O mercado pagando 2,40 a vitória do Atlético e 3,25 a vitória do Corinthians. Os confrontos diretos aí nos últimos 3 anos, não temos vitórias do Atlético Paranaense, tá? Só vitórias do Corinthians. O Atlético vem de uma linda sequência aqui, desde a chegada do Filipão. A gente pode ver aqui, ó, são 2, 4, 6, 7 jogos sem perder. Desses 7 jogos são 5 vitórias e 2 empates, uma sequência muito boa. O Corinthians aqui, que dos últimos 10 jogos perdeu apenas um, porém não vem jogando um bom futebol, mas os resultados até que estão acontecendo, tanto que a equipe do Corinthians é a segunda colocada do campeonato com 21 pontos, o Atlético está em quinto com 17, tá? Acredito num jogo bem difícil para pré-live aqui também, Campeonato Brasileiro, né? Mas acredito que com o que vem apresentando o Atlético vence esse jogo aqui contra o Corinthians, tá? E aí vai embolar a briga lá na frente, o Filipão vem muito bem, o Atlético vem jogando bem. Então, ficar de olho aqui, eu vou trabalhar nesse jogo ao vivo. E lembrando sempre que a gente mudou, aqui para quem tá chegando agora, a gente mudou os nossos métodos de dicas aqui. Sempre ao final do vídeo eu deixo o bilhete prontinho com as minhas dicas para essa rodada, hein? Então fica até o final, confere lá. Seguindo a rodada, vamos para Bragantino e Coritiba.
O Bragantino aí que tenta se recuperar, o Coritiba que por enquanto pode-se dizer que é uma das surpresas do campeonato, vem jogando bem aí, apesar de ter perdido para o Palmeiras na última rodada, o que é totalmente normal. O mercado pesou bem a favor do Bragantino, 1,65 a vitória do Bragantino e 5,75 a vitória do Coxa. Tá? Temos os últimos 10 jogos do Bragantino aqui, como eu disse, o Bragantino vinha muito mal, aí conseguiu uma vitória contra o Flamengo, deu uma respirada, tava ganhando o jogo contra o Cuiabá aqui até o finalzinho, tomou o gol, então vem se equilibrando ali, não demitiu o Barbieri, segurou o técnico. O Coritiba, por sua vez, não vence há 3 jogos, empatou com o Ceará, empatou com o São Paulo e perdeu para o Palmeiras, uma sequência bem pesada aqui do Coritiba, esses últimos 3 jogos. Temos aqui o Coxa na 7ª colocação com 15 pontos e o Bragantino na 12ª com 14, tá? Nós temos uma dica para esse jogo aqui lá no nosso bilhete, hein? Então, fica de olho. Chegando no Ceará, temos confronto entre os alvinegros, Ceará e Atlético Mineiro, mercado pagando 3,40 a vitória do Ceará e 2,22 a vitória do Galo. Os confrontos diretos aí nos últimos 3 anos, temos 4 vitórias do Atlético Mineiro e uma vitória do Ceará. Também temos um empate. O Ceará vem de uma sequência muito boa. Os últimos 10 jogos aqui, a equipe não perdeu nenhum. Porém, tá sem seu técnico. Anunciou Marquinhos Santos como seu novo técnico, que deve estrear já nesse jogo contra o Atlético aqui. Então, já deixa o confronto imprevisível, porque a gente não sabe o que o Marquinhos vai fazer com esse time. O Marquinhos tem uma proposta de jogo diferente do antigo técnico do Ceará, que era o Dorival Júnior, que foi pro Flamengo. O Atlético Mineiro aí vem muito pressionado, apesar de ter boas vitórias aqui nos últimos 10 jogos, tem 4 vitórias, mas a torcida tá pegando muito no pé do técnico Turco Mohamed, não vence há 3 jogos, como eu disse, e muitos já estão pedindo a saída do técnico, tá? O Brasil, a gente sabe, o pessoal não tem paciência, então o Atlético vem muito pressionado para esse jogo aqui e enfrenta o Ceará, que vem muito bem. Temos o Atlético aqui na 6ª posição com 17 pontos e o Ceará na 13ª, tá? Eu acredito num confronto bem disputado aqui para gols. Cuidado quem for entrar nessa vitória do Atlético aqui por conta da odd alta, fiquem espertos. Seguindo, temos Goiás e Internacional, certo? O mercado pagando 3,10 a vitória do Goiás e 2,50 para a vitória do Inter, tá? O Goiás, tanto o Goiás quanto o Inter vem numa sequência boa aí. O Goiás não perde há 5 jogos, o Inter não perde há 10, porém ganhou só 4 dos últimos 10 jogos. As duas equipes vêm numa sequência muito boa. Temos o Inter na 4ª colocação com 18 pontos e o Goiás na 14ª com 14, tá? Para esse jogo aqui, acredito que o Jair Ventura, que é o técnico do Goiás, vai manter o padrão dele, fazer jogos reativos fora de casa e dentro de casa, a todo momento com velocidade, buscar o gol, tá? Que para ele, e eu concordo muito, os jogos em casa são de extrema importância para essas equipes que vão brigar lá embaixo na tabela. Já o Inter, por sua vez, vem para cá para tentar levar pontos. Um empatezinho aqui pro Inter tá perfeito. Então, ficar de olho nesse jogo aqui. O penúltimo jogo dessa quarta-feira que a gente tem aqui é entre Flamengo e Cuiabá, lá no Rio de Janeiro. O mercado, como de costume, pesando muito a favor do Flamengo, 1,28 e pagando 13 a vitória do Cuiabá. Pra mim, tá? Aqui nesse jogo tá o pega-ratão dessa quarta-feira. Cara, essa odd do Flamengo tá esmagadíssima a 1,28, com tudo que a equipe vem apresentando, tá? Estreia do Dorival aí com uns dias de trabalho, ele estreou contra o Inter, porém não contou muito, ele se encontrou com a delegação em Porto Alegre e foi pro jogo. Então aqui, pra mim, temos de fato a estreia dele, mas tá muito esmagado esse 1,28 aqui. O Flamengo não vence há 3 jogos. O Cuiabá aí vem de 2 jogos sem perder, mas antes vinha numa sequência muito ruim. Tanto que o Cuiabá tá brigando lá embaixo, tá na 18ª colocação com 12 pontos. Porém, o Flamengo tá na 16ª com os mesmos 12 pontos. O Flamengo não vem jogando bem, então pra mim tá muito esmagado. O Flamengo pode vencer o jogo? Pode. Até acredito que vá vencer o jogo, o apoio da torcida, empurrando daquele jeito. Mas a 1,28 nem a pau. Então fiquem espertos aqui quem cair pra dentro desse Flamengo.
E o último jogo dessa quarta-feira, temos mais uma surpresa, que o América vem fazendo um bom campeonato, enfrentando o Fluminense, tá? Fluminense que vem oscilando muito, fez um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro, depois perdeu para o Atlético Goianiense em casa, então bem complicado. O América vem fazendo um campeonato bem regular. Temos aqui o América vem de 2 derrotas consecutivas, só porque eu falei do campeonato. Porém, quando a gente olhar ali na tabela, a gente vai ver. Temos o Flu aqui, que dos últimos 10 jogos perdeu apenas 3, como eu disse, vem bem e oscilando também o Fluminense, empate, derrota, vitória, empate, derrota, vitória. Temos as duas equipes coladas aqui, o Fluminense com 14 pontos na 8ª posição e o América Mineiro com 9, e o América Mineiro na 9ª com 14 também, tá? Para esse jogo aqui, temos duas equipes que costumam marcar bastante, tá? Tanto o Fluminense quanto o América, e também sofrer muitos gols. Então ficaria de olho aqui nesse jogo para gols, certo? Chegou o momento aí que estava todo mundo esperando da minha dica aqui, do nosso bilhete. Então, o que eu vou colocar para vocês aqui é o seguinte, é uma duplinha, tá em odds 1,77, certo? É o over 1,5 no jogo entre Ceará e Atlético Mineiro e o under em o menos, cuidado para quem for fazer, o menos de 13,5 gols no jogo entre Bragantino e Coritiba, beleza? Vamos com essa duplinha aí para essa quarta-feira, certo? Quem gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal aí e compartilha o vídeo com os amigos aí que vamos ajudar a galera. E não esqueçam de chamar o guri na nossa duplinha aí, hein? Vamos lá, valeu aí e até a próxima.